e por que nós damos desculpas esfarrapadas para poder fazer o que realmente importa. Sejam bem-vindos a mais uma aula, onde nós vamos falar sobre um pouco de neurociência, né, espiritualidade, para a gente entender o tema de hoje, por que nós não temos resultados e por que nós damos desculpas esfarrapadas para poder fazer o que realmente importa. Para explicar melhor, eu vou aqui trazer, obviamente, um bloco de notas que vou compartilhar com vocês para a gente ir falando, ticando, né, os assuntos, para a gente não se perder. Muito bem. Por que usamos desculpas esfarrapadas para adiar tarefas? Então, qual é a mentirinha que a sua mente está te contando? O que que você deixa de fazer que é realmente importante para você ter os resultados que você quer e você está saindo pela tangente, ou seja, usando muletas para que você não chegue onde você deve chegar, tá? Então, eu peguei esse desenho aqui que estava na internet, que eu achei bem interessante, o que nunca te contaram sobre a procrastinação. A gente vai falar um pouquinho sobre a procrastinação, mas na verdade não se trata em si da procrastinação, mas o porquê que você deixa de fazer as coisas que você tem que fazer. Porque a procrastinação, ela é um tema muito amplo, né? Você pode chegar na procrastinação por vários caminhos, tá? Não somente por esse aqui, a historinha que alguém está te contando. Isso aqui é um resultado da procrastinação, da pessoa que procrastina, tá? Então, por exemplo, aqui tem o seu cérebro vai te dizer assim, só mais um episódio, né? Você tem que fazer uma tarefa muito importante, por exemplo, estudar para uma prova, estudar para um concurso público, ou então fazer sei lá, alguma planilha, entrar em contato com alguns clientes, ou até gravar um vídeo, por que não? Gravar um vídeo, fazer um Reels, fazer um carrossel, alguma coisa que vai te destacar da sua concorrência ou de outras pessoas, para que você possa ir adiante, para que você possa, obviamente, chegar onde você quer. Tá? Então, o que que teu cérebro ele vai dizer para você? Ele vai dizer assim, não, né, você está assistindo só mais um episódio, né? Só mais 5 minutinhos na hora de dormir, né? Eu vou responder mais uma mensagem aqui de um amigo, uma amiga, e aí você fica, né? Ou então vou descansar um pouquinho, aí vou estudar depois, agora não, eu preciso me organizar, ou eu preciso ir no centro para comprar não sei o quê, e aí eu não vou fazer hoje o que eu tenho que fazer, ou ainda, né? E isso aconteceu muito durante a pandemia, deixar de fazer as suas coisas para atender do lar, para atender da família, né? E que em muitos lares isso ainda perdura. E aí você termina colocando essa, esse dever, né? Colocando nas costas de alguém, ó, porque eu estou cuidando dos meus filhos, porque eu estou cuidando do meu marido, porque eu estou cuidando do meu gato, do meu cachorro, e aí eu não tenho tempo para fazer o que eu quero fazer. Na verdade, deixa eu te contar uma coisa: a questão do tempo é prioridade. Então, qual é a prioridade que determinada tarefa tem na tua vida? Ok? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre procrastinação versus preguiça. Porque às vezes a pessoa acha que ela está com preguicinha de fazer alguma coisa, quando na verdade preguiça é outra coisa completamente diferente. Aí eu separei aqui as definições e itens que vão diferenciar uma de outra, caso você se encontre, caso você se identifique com alguma delas, ok? Então vamos lá. Preguiça, tá? Qual é a definição? Então, é a falta de disposição, de energia, de vontade de fazer alguma coisa, tá? A procrastinação é adiar uma determinada tarefa em função de alguma sensação, de algum sentimento, de alguma emoção, ok? Apesar de você saber que isso é prejudicial. A pessoa que tem preguiça, ela tem preguiça de fazer qualquer coisa, tá? Não é uma tarefa pontual, é qualquer coisa. Então, geralmente, ela está associada a um problema fisiológico, né? Ela pode estar ligada a baixa energia ou fadiga física, mas também pode ser fadiga mental,
tá? E ela está muito mais ligada à questão da adrenalina do que à motivação. A pessoa às vezes pode estar motivada, mas como ela está com uma energia muito baixa, ela não tem vontade. Então, geralmente, ela pode advir ou de um problema fisiológico, né? Você está com alguma falta de vitamina, enfim, e aí você tem que ir num bom médico para ele te orientar da melhor maneira possível, né? Para ver o que está acontecendo, né? Por que que você está com esta preguiça, ok? Porque ela não é de um determinado item, ela é por qualquer coisa, né? Então, geralmente, quando a gente está com. A gente não se alimenta direito, a gente não faz exercício físico, a gente dorme mal, né? Então, a gente termina ficando com os nossos níveis de energia física baixos, ok? Já a questão da procrastinação, ela envolve uma gratificação imediata. Por que uma gratificação imediata? Você procura dispersar a sua mente para outras tarefas, como eu acabei de falar agora há pouco, que não são tão relevantes para você chegar aonde você quer chegar. Então, por exemplo, vamos supor que você tem que estudar para um concurso público, tá? E aí você fica adiando. Você diz assim: "Ah, não, eu vou assistir, eu tô com minha cabeça muito cheia de pensamentos, então eu vou assistir mais um seriado para me distrair um pouco". Ou então: "Ah, eu preciso levar o cachorro para passear". Você vai terminar fazendo outro tipo de atividade, mesmo que essa atividade não seja, assim, de um prazer absoluto, para você fugir do motivo principal. Ok? Eh, então, ele evita essas tarefas desagradáveis. Selva, o que são tarefas desagradáveis? É aquela que te traz principalmente medo. Muitas vezes, e isso acontece muito seguido, tá? A pessoa, por exemplo, ela quer ser uma empreendedora. Aí ela monta ou ela quer montar um negócio. E aí ela termina procrastinando em montar isso. Por quê? Porque ela tem medo de alguma coisa, geralmente medo do sucesso. Por quê? Porque o sucesso ele pode te trazer mais trabalho, o sucesso ele pode te tirar da tua zona de conforto, né? Você vai ter que trabalhar muito mais, você vai se cansar muito mais. Aí entram outras questões que estão muito mais ligadas àquilo que você acredita, né? A tua crença, a forma como você vê a vida, né? Que podem ter vindo da sua família, do ambiente, crenças culturais, enfim, da onde você foi criado, como você foi criado, o que que você cresceu vendo em relação ao sucesso, por exemplo, né, nesse exemplo, entendeu? Então, você termina tendo medo daquilo que você não conhece. Como você nunca teve sucesso, como você nunca montou uma empresa, como você nunca se deu bem nela, né? A tendência é que você vai se dar mal. Até porque a gente tem uma cultura, né, no país, que todo empreendedor sofre, todo empreendedor não se dá bem, né, tem muito trabalho, trabalha pra caramba, tem que pagar imposto, tudo sozinho. Então, é uma crença, né, associada também à crença do dinheiro, né, que dinheiro não é bom, que o dinheiro é sujo e por aí vai, que vai fazer com que você realmente tenha medo, né? Que você fique estagnado, né? Paralisado, ou que você fuja dessa relação. Então, você termina procrastinando. A procrastinação tem muito mais a ver com o medo, a emoção do medo, do que com a apatia. A apatia, que é essa questão de ficar estagnado, não ter vontade de fazer nada, ficar o dia inteiro deitado, enfim, ela tem muito mais a ver com a preguiça, né, do que necessariamente com a questão da procrastinação, tá? Uma está ligada muito mais à adrenalina, né, aquela falta, aquele pump, né, baixos níveis de adrenalina, que é a questão da preguiça, e a outra está ligada à ação dopaminérgica. Quando você procura recompensa, prazer imediato, você está exaltando, né, as ações dopaminérgicas. Então, geralmente, você procura essas atividades que te trazem prazer a curto prazo, né? Para quê? Para você fugir daquele trabalho que você precisa. Vou te dar um exemplo que hoje, né, as redes sociais. Você termina indo para ver reels, para ver
muitas vezes, conteúdo que é raso, conteúdo que não tem nada a ver com aquilo que você tem que fazer. Por quê? Você termina fugindo, porque aquilo, né, em si, o celular, ele tem essa questão da ação dopaminérgica, ele vai fazer com que você procure um vídeo, você ache engraçado, então você vai tendo prazer tras prazer de coisas pequenas, né, ao invés de você fazer o que você tem que fazer. O teu cérebro vai ficar tão sobrecarregado daquilo, que na hora de você fazer o que você tem que fazer, você não vai ter sequer energia. E aí você vai ter tanto a procrastinação como um pouquinho de preguiça também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, psicologicamente, como é que é vista a questão da preguiça e da procrastinação? Então, na psicologia, a preguiça é vista como falta de interesse, falta de motivação, tá? Ela está na frequência da apatia. E a questão da procrastinação é o medo, medo de falhar, é a ansiedade, né? A baixa autoestima, o perfeccionismo também, por que não, né? O perfeccionista, aí você pode entrar também na síndrome do impostor ou a síndrome do especialista, que são muito similares, tá? E é por conta do medo de falhar, do medo de não dar conta, né? E aí você fica com fuga, luta ou congelamento, que são essas três ações que vêm, que é resultado do medo que você sente, ok? Numa, você tem a sensação de inutilidade, você não se sente útil para nada, né? É como se você não tivesse um propósito, e na outra você tem esse conflito entre objetivos, tanto a curto quanto a longo prazo, né? Ou você tem a recompensa imediata, ou então você tem que trabalhar bastante, né? O teu córtex precisa planejar bastante, precisa ver bastante essa questão do longo prazo, o foco para o longo prazo, tá? Agora a gente vai ver isso aí. Bom, na questão da neurociência, existe um está associado à questão da motivação e planejamento, e outro, como eu falei aqui agora há pouco, o conflito entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal, que seriam as emoções versus as emoções, e eu coloco as emoções como sendo ansiedade e estresse, contra essa questão do foco, do planejamento, né, dos impulsos, né, que estão todos associados ao nosso córtex pré-frontal, certo? Exemplos mais comuns, um está associado, a preguiça está associada a qualquer tipo de atividade física, social, profissional, e sem uma razão clara para existir, porque como é muito mais biológico, fisiológico, não existe assim um motivo aparente. Você tem preguiça e pronto, ok? E aí você prefere ficar inativo, prefere ficar na inércia por falta de energia. Se você não tiver algo que te impulsione, óbvio, né? É lei de Newton. Se você não tiver alguma coisa, você vai manter o seu estado inercial, tá? Isso também acontece conosco, não somente com os objetos inanimados. E a mesma forma, a questão da procrastinação, nós adiamos tarefas que vão nos trazer muito estresse. Como, por exemplo, fazer um relatório, né? Entrar em contato com o cliente, fazer um vídeo, né? Escrever os capítulos de um livro e por aí. E aí, o que que você tende a fazer? Você tende a fugir, passando horas nas redes sociais, ao invés de estudar, ao invés de fazer o que você tem que fazer, entendeu? Ou então, de outra maneira, você diz assim, vou limpar a casa, vou fazer faxina na casa, tá? Ou então, vou para academia. Academia também é uma forma de você procrastinar, ou seja, você está procurando uma recompensa, vou porque eu estou me sentindo estressado, e na verdade você não está se sentindo estressado, você está evitando, e o teu cérebro, o teu pré-frontal sabe disso. Então, para evitar, então bora fazer alguma coisa que é para relaxar um pouco, depois na volta a gente faz o que tem que fazer. E no final você não termina fazendo nada, né? É isso que a gente entende. O que que o cérebro nos diz? O cérebro nos diz que é um fenômeno complexo que envolve várias partes, né? E com determinados hormônios, os neurotransmissores específicos. É um desequilíbrio na interação entre áreas cerebrais, pela tomada de decisão, controle emocional e processamento de recompensas. Então, as áreas envolvidas, como eu já falei, o córtex pré-frontal, né?
que ele é crucial para o planejamento, tomada de decisão, controle de impulsos e por aí vai, né? Tenta ver quais são as recompensas, se aquilo é válido ou não válido, enfim. Então, ele ajuda a ponderar as consequências das ações e a priorizar tarefas em decorrência daquilo que você quer. Né? Então, se você está num ponto A e quer chegar no ponto B, então você vai fazer toda uma lista, né, do que você tem que fazer, as tarefas, as micros tarefas e tal. Só que, se você estiver num processo de procrastinação, você vai adiar isso. Fato. Né? É por isso que a gente dá essas desculpinhas esfarrapadas. É por isso que a gente carrega muletas, né? E as muletas geralmente são outras pessoas, são outras coisas, né? Outros lugares que a gente tem que visitar e por aí vai, ok? Então, o córtex, durante a procrastinação, ele pode ter uma dificuldade em iniciar ou completar tarefas, especialmente aquelas que têm um esforço cognitivo e são percebidas como desagradáveis e trabalhosas. Porque a gente já sabe, né? O nosso cérebro não gosta de coisas novas, porque sabe que ele vai gastar energia. Então, ele tenta, por uma questão de sobrevivência, tenta fazer com que você faça, entre no automático e faça tarefas que você já está acostumado a fazer. Tá? Então, não é só você, não é somente essa questão de consciente e inconsciente, não. Você foi programado assim, todos nós fomos programados dessa maneira, ok? O nosso natural é a sobrevivência. Então, o cérebro, ele vai fazer qualquer coisa para que você não se sinta ameaçado, não se sinta estressado. E a procrastinação é uma dessas saídas, tá? Nota, a procrastinação nem sempre é ruim. Eu não vou falar nisso aqui, vou fazer uma outra aula, vou fazer a parte 2, explicando por que de vez em quando a procrastinação é muito importante durante o nosso dia. E é muito importante para os nossos resultados, pasmem. Mas não é hoje que eu vou falar sobre isso, não, porque aí eu teria que entrar em uma outra abertura, falando sobre uma outra coisa que é o pensamento flexível, tá? Mas não é hoje que eu vou falar, não. Bom, e aí nós temos a questão do sistema límbico, que é aquele que gerencia as emoções. Dentro desse gerenciamento, dentro desse gerenciamento, perdão, nós temos essa questão do gerente. Sempre tem um gerente, né? No córtex pré-frontal é o CCA, o córtex cingulado anterior, né? Que é ele que define o que é certo e o que não. E no sistema límbico a gente tem a amígdala. E a amígdala, ela é tinhosa, gente. Deixa eu passando aí um aviãozinho. Quando essa amígdala, ela fica muito ativa, né? É o terror de tudo. Por quê? Porque ela vai sequestrar tudo quanto que é informação. Ela vai fazer com que você se estresse. E aí vão ter respostas fisiológicas, ou seja, do seu corpo, em relação, você vai hiperventilar, as suas pupilas vão ficar dilatadas, você vai ter batimentos cardíacos vão ficar diferentes, né, mais rápido, e assim, porque você está no momento de estresse, né, você vai ter muito mais picos, né, levando o nosso sistema nervoso simpático, né, aos picos, né, os batimentos mais elevados, e isso não é bom, nem para o coração, e muito menos para o cérebro, enfim, nem para o corpo. Então, quando a sua amígdala, ela está assim, ela meio que te cega, né? Por quê? Porque ela faz com que você se sinta ameaçado. O estresse é como se fosse um ativador do medo. E aí entra aquelas 3 questões, né? Fuga, luta ou recompensa. Então, o que isso pode vir, inclusive, por uma ação do hipocampo, que é uma memória. Você viu um gatilho, esse gatilho ativou uma memória, e essa memória vai fazer com que você entre em estresse. E aí, o que acontece? O límbico e o pré-frontal, eles meio que conflitam. Então, o pré-frontal, para não deixar você estressado e você perder energia, e isso ser uma afronta para a sua sobrevivência, o pré-frontal vai ficar sossegado, vai dizer, não, tudo bem, então vamos trabalhar, né, para que o estriado, que o núcleo accumbens, a gente já viu numa outra aula, que é responsável por essa questão da recompensa, né, o sistema de recompensa, vai sair procurando, né,
ativar mais dopamina, enfim, para a gente tentar encontrar uma outra atividade, saindo do foco daquela atividade, seja que você está fazendo ou que você vai fazer, né? Para que você não se sinta estressado. Então, você pensou em fazer alguma coisa, teu cérebro já vai te levar para outro caminho, porque ele não quer que você se estresse. Ele não quer que você fique doente, que esse estresse comprometa a tua integridade física e muito menos mental, óbvio, né? Então, tudo isso, essa parafernália mental aí, né? Tudo isso corrobora ou colabora para que você procrastine. Então, é muito fácil eu dizer assim, porque você não faz, porque você é um preguiçoso. Não é que você está na preguiça, não é que você, sei lá, é um à toa, não quer fazer nada da vida, é um vagal. Não é isso. É que é dessa maneira que nós somos configurados, biologicamente, entende? Bom, neurotransmissores envolvidos, nós temos a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, né? Que quanto mais prazer tem, mais prazer você vai procurar, né? Nesse processo de procrastinação, é isso que entra. A noradrenalina, que ela está envolvida na atenção e na vigilância, né? Então, ela aumenta a capacidade do foco. Então, quando você entra em conflito, quando você tem níveis menor de noradrenalina, você termina perdendo o foco e você termina indo para a distração. Da mesma maneira, a serotonina, que regula o humor e a ansiedade, para você não ficar ansioso, ela também termina evitando esse tipo de tarefas. Então, quando você tem baixos níveis, tanto de noradrenalina, serotonina, por conta desse estresse todo, né? Você termina indo para essa tarefa, essa subtarefa, que na verdade você não deveria ir, mas você vai porque você precisa da recompensa, né, dessa ação dopaminérgica, saciar isso, né? E aí você termina não fazendo o que tem que fazer, tá? Então, dizendo aqui, muitas vezes é uma forma de lidar com emoções negativas, como o medo, assim, entendendo então a procrastinação. A procrastinação, ela vem do medo. Medo do sucesso, medo do que vai acontecer, medo de você fazer uma tarefa chata, né? Então, aí você tem, como eu já falei aqui, luta, fuga ou congelamento, né? E aí você tem o medo de falhar, aí você fica ansioso e você tem de ir para o tédio. Só que não é o tédio, não é um tédio que é aquele tédio, ai, não sei o que eu vou fazer. Não, é um tédio daquela ação que você tem que fazer. Então, por exemplo, você tem que fazer um relatório, ai, que tédio. Aí você não vai, aí você traz esse tédio, essa sensação de tédio para fazer o relatório. Não é que você está entediado, é que você traz esse tédio para você não fazer o que você tem que fazer, tá? Bom, então, dessa maneira, quando você entra em procrastinação, você pode criar pressão e ansiedade, tem que tomar muito cuidado, tá? Por quê? Porque o nosso ambiente, a nossa cultura, ela tem uns valores, como diz aqui, termina valorizando a produtividade constante. Você precisa ser produtivo. E isso não é bem assim. Até porque o nosso cérebro, ele não é produtivo o tempo inteiro, gente. Como eu já falei num outro vídeo, nós entramos a cada 90 minutos mais ou menos num modo chamado default. Esse modo default faz com que a gente descanse, a gente hiberne, a gente entre no modo suspender. A mesma coisa com o nosso computador. Quando ele não está ativo, ele está ativo. Quando não está sendo usado, ele desliga sozinho, ele descansa. Nosso cérebro é a mesma coisa. Então, mesmo que você valorize essa constância pela entrega, não precisa entregar relatório, precisa entregar, não é assim que nós funcionamos. O cérebro não funciona assim o tempo inteiro. Tá? Então, quando vem com essas ideias malucas de que você tem que ser produtivo, que você tem que entregar, não. O certo é você descansar nos períodos que você tem que descansar. Porque senão você também se sobrecarrega de dopamina. E quando isso acontece, você se cansa, né? Ou então você tende a fugir daquilo. Então você tem que sair dessa pressão, né? Senão você cria mais ansiedade, levando até a um burnout ou uma possível depressão. Ok?
E outra coisa que também corrobora, né, que colabora, né, que é conivente com essa questão da procrastinação, é a forma como nós vivemos a vida hoje. Por exemplo, hoje a gente não tem atividades orgânicas. O que são atividades orgânicas? Ler um livro. Livro de livro, gente. Ler um livro, ó, livro. Livro. Aliás, esse livro é maravilhoso. Livro. Ler um livro. Pegar um livro, papel, tocar o papel, sentir o papel, né? Escrever, pegar um caderno e escrever as coisas que você faz. A ação orgânica, caminhar descalço, caminhar na natureza. Ah, vou caminhar um pouco. Às vezes, e eu falo isso pelo meu marido, por exemplo, às vezes ele tem que ir na padaria, ele pega o carro para ir na padaria, que é uma quadra. Né? Então, são ações orgânicas que a gente, por conta da vida que a gente leva, que é uma vida muito rápida, né? Principalmente que mora em cidade grande, termina deixando de lado. E a gente precisa ter essa coisa mais natural, mais orgânica, porque faz parte da nossa natureza. Nós ainda somos seres humanos, ainda somos animais, querendo ou não. Não, mas eu não sou animal, animal é você. Não, não é esse tipo de animal, tá? Nós somos, né? Somos seres da natureza, somos seres orgânicos, biológicos. Nós não somos coisas, nós não somos robôs. Então a gente precisa sim voltar um pouco para isso que é mais orgânico. Dormir de uma forma, vou chamar isso de uma forma elegante. Como assim elegante, Selva? E deitar, colocar uma luz mais amena, uma luz amarelada, não ir com o celular, né? Dormir no horário que realmente seja o nosso horário, dormir de 6 a 7 horas, se possível, né? Se alimentar de forma orgânica, né? Não somente comendo açúcar, excesso de açúcar, gorduras, refrigerantes, nada contra, gente, mas eu acho que tudo tem que ser muito moderado, né? Porque isso valoriza muito quem você é, em todos os aspectos, fisiológico, biológico, por aí vai. Ok? Muito bem, então voltando aqui de novo para a questão da procrastinação, questão das desculpas esfarrapadas, o que eu devo fazer e como fazer para eu não entrar, né, nesse ciclo de procrastinação, não entrar nesse ciclo de usar muletas para deixar de fazer o que eu preciso fazer? Muito bem, então vamos lá. Evitar, gente. Infelizmente eu sei como é. Eu sei como é porque, assim, eu tenho um desafio que chama Desafio Fluência Vibracional. E nesse desafio, a gente tem muitos exercícios assim. E as pessoas, o que eu notei, elas fogem disso. É engraçado que elas entram no desafio, elas compram o desafio, gastam dinheiro no desafio, fazem a primeira atividade, acham maravilhosa, a segunda, quando chega na terceira, são 15. Quando chega na terceira, a pessoa já começa a colocar desculpas esfarrapadas para não fazer, né? Por quê? Porque realmente o desafio fluência vibracional não é para qualquer um. É para quem quer mudar mesmo. É para quem quer saber como a pessoa é por dentro e por fora. Como o teu cérebro funciona, né? Então, como você tira vantagem disso? E não é tão simples assim, né? É, na verdade, é simples, mas não é fácil. É o que eu sempre falo, né? Tudo tem que ter uma dor. Tudo, você precisa aprender, né? É, eu sei que tem pessoas que dizem assim, vamos aprender pelo amor ou pela dor. Pelo amor é lindo. Só que nós, seres humanos, aprendemos muito mais pelo viés da negatividade, pelo que é ruim. Nós aprendemos com as lições doloridas da vida. E essa é a melhor forma de você aprender, porque se você não aprender assim, você não vai aprender. Você vai procrastinar, né? Eu não estou querendo ser negativa aqui, não. É diferente você ser negativo do que você ser prático, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você se sente assim é se perguntar: isso que eu estou fazendo, essa atividade que eu deixo de fazer para fazer a outra, essa outra é importante para eu chegar onde tem que chegar? Eu preciso dessa atividade ou eu estou fugindo da atividade inicial, né? Que é fazer relatório, escrever meu livro. Tá, é o primeiro passo. Eu estou fugindo ou não estou? Estou fugindo. Por quê? E aí você para, coloca a mão aqui
Respira, fecha os olhos, inspira e se pergunta por quê. E deixa vir, deixa vir. Qual é a sensação? Qual é o sentimento? Se veja fazendo essa ação que você está fugindo. Qual é a sensação, o sentimento, a emoção que está vindo? Ah, está me incomodando. Por quê? Ah, está me incomodando porque não é fácil. Por que não é fácil? E aí você faz uma maiêutica. Você vai se perguntando por quê, para você chegar à causa raiz. Isso é uma autoterapia, é uma autoavaliação. O certo seria você ir para um terapeuta, seja um psicólogo, um terapeuta holístico, não interessa, um orientador, né, um neurocientista, enfim, um, vamos dizer assim, um profissional que te ajude nisso. Selva, eu não quero ir, eu acho que eu dou conta. Tudo bem, vai fundo. Tenta caçar qual que é a sensação, qual que é a emoção, para você saber lidar com ela. Então você tem que reconhecer o problema primeiro e depois tentar lidar com ela para ver o que que é. Selva, eu não sei o que que é. Bom, existem terapeutas, existem terapias, né? eh, que pode, que são terapias investigativas, como a hipnose, eh, enfim, a TCC. Você pode fazer isso com um psicólogo, é um psiquiatra, inclusive, né? E aí vai muito do que você quer ativar aí na sua vida, tá? Que pode, né? Um profissional da área da saúde mental pode te ajudar a você chegar lá. Tá. Selva, você é terapeuta, sou terapeuta. Se você quiser, também vou deixar na descrição aqui, né, as calibragens que eu faço, para a gente poder entender por que você está atuando dessa maneira. Geralmente, essa atuação, ela vem do subconsciente, tá? Ok. Se você conseguiu captar sozinho o que que é, então faça essa atividade que é grande em etapas menores, vai aos poucos. Então, vamos supor que a tua atividade seja escrever um livro. Eu preciso escrever um livro, mas eu tenho medo do sucesso. Eu tenho medo que isso seja um sucesso, ou eu tenho medo de que não seja publicado, ou eu tenho medo do que os outros vão falar, ou eu tenho medo de, sei lá, X coisas. Vai aos poucos. Se organiza. O que que eu tenho que fazer primeiro? Pesquisa. Tá, pesquisa não vai me matar, então eu vou começar pela pesquisa. Pesquisar isso, beleza. Depois, vou escrever. Ai, não sei se eu vou escrever bem ou vou escrever mal. Tá bom, procura ajuda. Ou de uma pessoa que saiba escrever e que escreva para você, ou que você escreva, ou ChatGPT, enfim, N coisas você consegue, né? E aí vai fazendo tarefas menores, né? Microtarefas, né? E à medida que você vai fazendo, vai listando, lista todas elas e vai ticando. Por quê? Porque o celebrar te dá ocitocina. O celebrar te dá o hormônio do amor. E aí você termina ficando com esse hormônio do amor em relação àquilo que você fazia ou que você deixava de fazer e que você sentia medo. Então, quando você vai fazendo uma microtarefa, você fecha o olho, se vê fazendo, agradece, diz: "Yes, consegui terminar, foi ótimo, foi lindo, quero mais, quero mais, eu amei, adorei". Celebre, é muito importante, tá bom? Outras atividades que podem te ajudar com a procrastinação é meditar, fazer yoga, fazer terapia, como eu já falei. E por último, quando se tratar de uma questão, e vai se tratar de uma questão subconsciente ou inconsciente, fazer uma reprogramação mental personalizada. Por que personalizada? Selva, não posso fazer qualquer uma. Ah, eu vou fazer do Ilho Couto, da Elaine Urives, vou fazer, sei lá, do Zezinho da esquina, eu vou fazer, vou colocar e vou escutar. Você pode até fazer isso e pode surgir ter um resultado, surtir um resultado. Pode sim. O problema é que não é para a tua causa. O problema é que não é para a tua dor específica. Então, quando você tem uma dor específica, você tem que tratá-la de forma específica. Por quê? Porque você precisa gerar ocitocina, você precisa fazer as microatividades, as microtarefas, você precisa ir a cabo com isso. Então, essas reprogramações que você encontra na internet, elas podem te ajudar assim por cima, mas não vão sanar
esse problema interno que você tem. Por isso que é essencial você entrar em contato com alguém que faça isso para você. Ou você vai para um terapeuta, a sua escolha, ou então você faz uma reprogramação mental personalizada para te ajudar nessa questão subconsciente. E se você quiser fazer isso, também vou deixar o link aqui embaixo, que eu tenho um programa novamente que trata dessas questões, ok? Muito bem. Então, dado todos os recados, para de contar mentira para você. Para de deixar de lado aquilo que você precisa fazer. Entenda que o teu sucesso só depende de você. E enquanto você não estiver nesse sucesso, não tem como saber se ele funciona. Enquanto você continuar se contando essa história de que você não tem sucesso para nada, enquanto você continuar dizendo que você não vale nada, que isso não é para você, que isso é para as outras pessoas, que não vai acontecer com você, ou que você tem medo, enquanto você continuar com essa novela, não tem como. É você e só você que pode mudar a sua vida, mais ninguém. Essa responsabilidade você não pode passar para mim, ok? Bom, é isso. Espero que você tenha entendido por que você se dá essas desculpas esfarrapadas. Entenda mais uma vez, não é você, é o seu cérebro que funciona assim, é a sua mente que funciona assim, ou até seu corpo que pode estar com esse problema, um problema de preguiça, enfim, um problema fisiológico. Mas corra atrás para solucionar. Se você não se responsabilizar por aquilo que é seu, quem vai, né? Então, gente, por hoje é isso. Espero que tenham gostado desta aula e eu volto na semana que vem com mais uma aula e vou entrar com essa questão da procrastinação e o modo default para vocês entenderem por que que a procrastinação em determinados momentos, ou até a própria preguicinha, em determinado momento, elas, né, são muito necessárias para chegar ao sucesso, ok? Muito bem, é isso. Espero que tenham gostado. Eh, Vou pedir para você comentar, comenta aqui, né? Porque aí você me ajuda com o canal. Dá um comentário se você gostou, se você não gostou. Qual que é a tua desculpa, né? Qual é a tua desculpinha para você não fazer o que tem que fazer? Comenta aí que eu quero saber, tá bom? Do fundo do coração, minha gratidão pela tua atenção. Grande beijo. Aloha. Até o nosso próximo encontro.